Shalom a todos, irmãos, sejam todos muito bem-vindos àquele que é então o podcast do projeto Mentalidade do Reino. Esta aqui é a primeira edição deste podcast. Como é a primeira edição, então hoje será uma introdução, né? Você vai saber o que é Mentalidade do Reino, como começou, onde começou e quem teve então essa ideia, como surgiu essa ideia para a criação deste projeto. Então, a todos os irmãos que nos acompanham de diversas partes do mundo, Angola, Brasil, Portugal, Espanha, onde quer que estejas, fique ligado porque hoje você vai saber mais sobre o projeto Mentalidade do Reino. Eu sei que você tem, né, uma mínima noção do que é Mentalidade do Reino, mas hoje você vai aprender detalhadamente o que é então Mentalidade do Reino. E hoje, né, como eu disse, é a primeira edição introdutória. Temos aqui conosco o nosso profeta, aquele que é o visionário deste projeto, o profeta Josafat Musaba. Ele está aqui conosco e acredito que hoje vão nos responder com muita sabedoria. Bom, antes da gente começar, eu gostaria, né, que o profeta saudasse aí o povo, os irmãos que nos acompanham. Tá? Ok, paz do Senhor a todos, shalom, shalom, shalom. Aqui é o profeta Josafat Musaba, né? Deus nos deu a graça de começar com o projeto Mentalidade do Reino e hoje estamos aqui, né, para apresentar com maior excelência, sabedoria e qualidade aquilo que é a visão da Mentalidade do Reino e também estaremos respondendo aqui algumas questões e é isso aí. Amém, amém. Então esteja ligado, não saia, porque certamente, além de você saber sobre o projeto Mentalidade do Reino, você também pode ser, né, edificado, você pode ser transformado, né, porque não apenas vai ser detalhado sobre o projeto Mentalidade do Reino, mas também no final você vai ouvir uma palavra, né, de encorajamento, uma palavra de força, uma palavra de fé, né? A partir então deste podcast você pode ser transformado no dia de hoje. Muito bem, começando então com as nossas perguntas, né, para hoje. Em primeiro eu gostaria de, né, saber do profeta, do visionário deste projeto, o que é a MDR. O que é a MDR? Quando se fala de MDR, o que é então a MDR? Uau! A MDR, ela não é uma instituição religiosa. Amém. Primeiro, a MDR, ela é um ministério, né, que tem como visão principal ganhar almas. Porque há uma diferença entre um ministério dentro do Evangelho e uma instituição religiosa. Amém. A instituição religiosa, ela carrega regras humanas, preceitos humanos, né? E o seu direcionamento é tudo na base de um dogma. Mas a Mentalidade do Reino, ela é um ministério que está espalhado em diversos países com o intuito de ganhar almas. E não só, temos uma agência missionária que tem como propósito apoiar igrejas que estão em estados precários, que estão em aldeias, lugares rurais, por aí fora. E também é uma escola profética que tem o propósito de treinar líderes para melhor servir no reino de Deus. Amém, amém. Muito bem. O profeta acabou de detalhar então o que é a mentalidade do reino e ficou-nos aqui, né, de que a mentalidade do reino não é uma religião, né? A mentalidade do reino, na verdade, é um ministério. Mas antes, profeta, nós queremos saber como então surgiu essa ideia de abrir este projeto. Como é que nasceu então essa ideia, esse chamado que é para poder dar abertura a esse projeto? Uau! Dizia um grande sábio que igreja não se abre, igreja se planta. Amém. Se a igreja se planta, é porque tem que ter semente. Amém. Se tem semente, é porque tem que ter terra. Se tem terra, é porque tem que ter quem rega. Amém. Se tem quem rega, tem que ter quem lavra. Se tem quem lavra, tem que ter quem faz crescer. A mentalidade do reino surgiu dentro de uma visão profética. Amém. Há mais de 5 anos atrás, quando estávamos exilados no monte. Amém. Então Deus nos deu essa visão no intuito de despertar as pessoas, de mudar a consciência cristã. Amém. Porque muitas das vezes a consciência que tem se propagado nos últimos tempos é uma consciência mais religiosa do que evangélica, do que cristã, do que bíblica. Então, a mentalidade do reino, ela surgiu dentro dessa visão, há mais de 5 anos atrás, né, para despertar pessoas, mudar, trazer uma metanoia na vida das pessoas.
com o propósito de trazer Cristo como centro de todo o fazer da vida do ser humano. Amém, amém. Muito bem, então surgiu assim, então, esse projeto, esse ministério, através de um chamado profético, através de uma visão profética. E conseguimos então ouvir que a mentalidade do reino ela surgiu há 5 anos atrás, há mais de 5 anos atrás. Então, já está há mais de 5 anos, então, esse projeto. E, profeta, como então começou este projeto? Logo que o Senhor, né, logo que Deus deu essa visão ao profeta, qual foi, então, o primeiro lance, ou o primeiro trabalho que este projeto começou a efetuar depois que essa visão foi, então, revelada ao profeta? Depois que Deus revela essa visão ao profeta, qual é a primeira coisa que o profeta, então, decidiu fazer? Uau! A primeira execução do plano do MDR, o MDR já vem existir há mais de 10 anos. Mas foi oficializada, né, há 5 anos. Nós começamos primeiramente a operar em aldeias. Eu tenho uma chama missionária, ou seja, isso faz parte do caráter da MDR, a chama missionária. Começamos a fazer viagens em aldeias, ganhar almas, distribuir alimentos, o modelo de Jesus, o pão dos céus e o pão da terra. E isso foi algo brilhante. Uma das províncias que a gente começou a atuar foi a província do Kwanza Sul, que na qual a gente já tem muitos pontos missionários lá. Começamos a operar também na província do Lubango e hoje a MDR está espalhada no Ambo, no Brasil, Portugal, Suíça, Japão, Estados Unidos da América e Angola. Amém, amém. Glórias a Deus. Então, o primeiro lance foi então uma atividade, né, filantrópica que o projeto começou a efetuar nas aldeias, né, a fim de ser pregada a palavra de Deus e, né, serem então oferecidos, né, bens alimentares e não só para famílias mais carenciadas. Esse foi o primeiro lance, esse foi o primeiro trabalho do projeto Mentalidade do Reino. Então, profeta, já está há mais de 5 anos este trabalho, mas como o profeta teve então essa convicção? Certamente que muitas pessoas, né, nós sabemos que tem muitas visões, só que existem aquelas visões que depois que você recebe, você duvida daquela visão. Como é que o profeta teve essa convicção, essa certeza, né, do chamado então profético deste projeto? Uau! Não só do projeto, mas sobre o meu chamado singular. Amém. A gente tem ensinado assim, o chamado não é uma profissão. O chamado nasce dentro da genética do ser humano. Amém. Você não adquire ministério ao longo do processo. Você nasce com ministério. Amém. É desta forma que eu creio. Amém. Eu comecei a profetizar desde meus 7 anos de idade. 7 anos de idade. 7 anos de idade já comecei a profetizar. Amém. E as experiências espirituais começaram muito cedo. A minha visão sobre o mundo espiritual com relação ao evangelho, dentro da visão cristã, ela começou a ser mais aberta já muito cedo. Começou a ficar aberta muito cedo. E só para pontualizar aqui algo, quem foi a minha mentora na altura, né, que me ajudou a ter essa convicção, foi uma senhora que até hoje ela está viva. Ela é líder até hoje da escola dominical das Assembleias de Deus Pentecostal. Foi ela que me levava em cultos familiares, em trabalhos missionários com 7 anos de idade. E eu já liberava uma palavra profética. Os meus pais hoje testemunham que desde pequeno, eu sempre, quando meu pai tinha um posto médico ali, eu profetizava para os pacientes. Alguns saíam curados, o que eu falava acontecia. Ou seja, a visão profética já estava dentro, já era visível dentro da minha vida, né? Desde a tenra idade. Então, quando a gente cresce, atinge o nível da maturidade, só cumprimos aquela convicção que já tínhamos desde o princípio. Amém. Ou seja, estamos a viver um futuro com princípio e um princípio com futuro. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, já que vimos que o primeiro trabalho deste projeto foi, então, né, a expansão do evangelho, não só, mas também a ajuda de pessoas mais carenciadas, nós gostaríamos de saber, profeta, qual é o público-alvo? Será que
o projeto Mentalidade do Reino é só para pessoas, né, que são mais vulneráveis, pessoas mais carenciadas, ou o público ou o alvo não é um alvo específico? Ok. Na mentalidade do reino, porque se a mentalidade do reino fosse uma religião, toda religião tem uma cultura, toda cultura tem uma origem, e toda origem tem um determinado povo. Amém. Mas a mentalidade do reino, ela é cultura expansiva, ela é cultura do reino. Jesus não é rei simplesmente para os judeus. Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. Amém. Ou seja, a mentalidade do reino, ela abrange toda a classe, do mais pequeno ao mais grande. Amém. Na mentalidade do reino tem jogadores, que não adianta citar nomes aqui, tem políticos, tem músicos, tem líderes de outras denominações, fazem parte da mentalidade do reino. Amém. O foco da mentalidade do reino não é expandir tribos, raças e nações, amém, e culturas, expandir pessoas, no geral. Glórias a Deus. Então, se o projeto não tem um público-alvo, né, ele atinge a toda a classe de pessoas, logo podemos compreender que, na verdade, esse projeto não está ligado apenas em atividades filantrópicas ou em evangelização, mas também está ligado em outras áreas. Além dessas atividades, né, que são, então, a distribuição de bens para famílias mais carenciadas, o que a mentalidade do reino tem feito? Será que, além dessas atividades, tem mais outras atividades que a mentalidade do reino tem realizado? Além de entrega de bens, de evangelização a famílias mais carenciadas, o que a mentalidade do reino tem mais feito? A mentalidade do reino, hoje, ela conta com uma taxa de mais de 500 liderados, ou de 500 alunos. Temos uma escola profética aqui da mentalidade do reino. Escola profética. Estamos a falar só de líderes. Amém. A mentalidade do reino treina mais de 500 líderes toda semana. Glórias a Deus. Veja lá. Se a mentalidade é do reino, o propósito é governar. Existem muitas pessoas que possuem o ministério, mas não governam. Então, a visão do Ministério Mentalidade do Reino não é falar sobre a tua denominação. Amém. Não é atacar a tua denominação. Não é atacar os preceitos doutrinários que você aprendeu dentro da tua denominação. Amém. O propósito da mentalidade do reino é fazer você reinar. Amém. É despertar o nosso terceiro olho, manifestar a identidade de Cristo e começar a manifestar o reino em 7 dimensões. Esse é o propósito da mentalidade do reino. Amém, amém. Agora que o profeta, né, falou-nos do terceiro olho, e já vimos, né, que o profeta esteve uma vez lá no programa da TV Zimba. O profeta falou do terceiro olho. Gostaríamos que o profeta detalhasse um pouquinho, né, sobre esse terceiro olho aí, o que é terceiro olho. Acredito que alguns irmãos aí, né, ficaram questionados sobre o terceiro olho. O profeta poderia detalhar, né, sobre o terceiro olho? Nós acreditamos que o cérebro trabalha de múltiplas formas. Amém. Existem 12 hemisférios no cérebro, esquerdo e direito. Amém. O esquerdo trata da tua cognição humana, o direito trata da tua espiritualidade, da razão, da tua espiritualidade. Amém. Mas ali, o cérebro, ou terceiro olho, que está dentro do centro da nossa cabeça, que é chamada de glândula pineal, Amém, é que é responsável pela tua essência espiritual. Amém. Nós chamamos da glândula pineal da mente de Cristo. Por quê? Porque uma vez que a tua glândula pineal é ativada, você acessa um nível de conhecimento fora do normal. Amém. Você acessa um nível de percepção fora do normal. Se eu expor aqui o meu nível de escolaridade e ao mesmo tempo expor tudo aquilo que eu conheço, vai ser algo descabível na mente de pessoas normais. Então, tudo isso que eu possuo hoje é por causa da mente de Cristo, que é o terceiro olho. Todo aquele ser humano que possui a mente de Cristo, só para aproveitar esse momento, ele reina, ele domina. Já imaginaste um ímpio ser mais inteligente que um filho de Deus? Você carrega um Deus dentro do teu corpo, uma vez que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Seria ao contrário. Seria ao contrário. Amém. Então, o terceiro olho é isso, é a mente de Cristo sendo visível dentro da vida do ser humano. Glória, agora surgiram mais perguntas, mas para a gente estar mesmo situado, estamos aqui a falar da mentalidade do reino. Surgiu-nos uma questão que um dos seguidores aí, um dos irmãos fez, e acredito que o profeta já acabou por responder sobre
se a mentalidade do reino é uma igreja ou uma religião. E o profeta já respondeu que, na verdade, a mentalidade do reino não é uma igreja, nem uma religião, mas um ministério. Agora, profeta, será que há uma possibilidade, né, daqui a algum tempo, o profeta, se calhar, né, através desse projeto, abrir uma igreja, uma organização, né, denominacional? Física. Amém, física. Institucional. Amém. Então, eu disse no princípio que a igreja não se abre, Amém. a igreja se planta. E eu não sou um pastor, eu sou um profeta. Amém. Yeah. O profeta tem mais tempo no deserto do que no palácio. Daniel ficou pouco tempo no palácio. Então, é muito prematuro eu falar que na data X a gente vai ter um lugar físico para prestar cultos a Deus de forma denominacional. Amém. É muito prematuro Amém. falar Amém. agora, mas tudo depende da potente, poderosa e da soberania de Deus. Até porque nós não temos autoridade nem poder para limitar o poder de Deus. É isto. Mas ali, mais do que cultuar numa instituição local e física, a MDR já cultua. A MDR congrega. Amém. O que não tornamos visível como igreja física. Amém. Será que se trata de cultos online? Não, não são cultos online. Amém. E aqui surge uma outra dúvida. O que é congregar? O profeta pode já responder. O que é congregar? Amém. Você sabia que 90%... Eu sei que é um pouco difícil usar essa expressão, estipulando aqui a percentagem. Você sabia que a boa parte dos cristãos não sabem o que é congregar? Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixeis as vossas congregações como de costume. Amém. Mas ali, esse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é usada por muitos líderes para prender pessoas dentro da instituição, interpretando simplesmente que congregar é simplesmente estar dentro de uma instituição religiosa. Amém. Congregar vai além disso. Vai além. A palavra congregar no grego, dentro de Hebreus capítulo 10, versículo 25, não é congregar dentro de um lado físico. É epiggoien, se não me engano, a expressão é essa, epiggoien, né? Que significa receber do alto. Não sei se eu falei certa expressão, mas é por ali. Que significa receber do alto. Ou seja, se a gente analisar o contexto, provavelmente o escritor que fosse Paulo estava a dizer o seguinte: não deixem que a cultura do reino saia de vocês, seja nos montes, seja nos templos, a qualquer momento não deixem que a cultura do reino seja manifestada, porque congregar é receber do alto. Amém. Nós nos tornamos uma congregação quando nos unimos, quando nos reunimos. E você pode prestar culto fora e dentro da instituição. Amém. E esse é o maior problema de muitos filhos de Deus hoje. Só conseguem ser cristão dentro da igreja. Aí se o pastor não realizar uma campanha de oração, um jejum na igreja, ele não vai ser cristão. Por isso também é que em 2019 ou 2020, quando começou a Covid, quando as igrejas fecharam, muita gente desmoronou na fé. Por quê? Porque o evangelho, a visão do evangelho que foi passada é o evangelho religião, é congregar dentro da igreja e não fora. Ou seja, congregar vai além do ir. Congregar é ser. Quando muitos cristãos entenderem que congregar é mais ser do que ir, é mais fora do que dentro, a nossa visão vai mudar sobre o evangelho. Aleluia. Glórias a Deus. Atenção, também não disse que é pecado congregar. Não. Congregar, vai sim. Cada um pode congregar na boa. Eu acredito que os irmãos lá eles compreenderam. Eu acho que agora está a ficar um pouquinho mais quente. Mas então, profeta, saindo um pouquinho deste lado aqui sobre a possibilidade de abrir uma igreja, né, ou uma estrutura, falando um pouquinho sobre a MDR, sabendo que é uma organização ou um projeto, um ministério que vem, né, para poder despertar a mente das pessoas, né, através daquilo que é a palavra de Deus. Eu gostaria de saber quais são, então, os desafios que a MDR tem enfrentado, né? Quais são os desafios. Sabemos muito bem que nós estamos numa época muito difícil, né? Em que Satanás cegou o entendimento de muitos. Então,
Quais são os desafios, então, que a MDR tem enfrentado, né, que é para poder instituir essa mentalidade, né, do reino para as pessoas? E depois, quais são os desafios que a MDR tem então, enfrentado, né, nessas viagens missionárias, sabendo que não é fácil, estamos numa época difícil em que as verbas e tudo, a economia tá uma coisa mesmo muito difícil. Então, quais são esses desafios que a MDR tem enfrentado? Você sabia que a pessoa mais difícil de lidar é uma pessoa com uma mentalidade religiosa? Não uma pessoa cristã, porque cristão não é religioso. Cristão de verdade não é religioso. Todos esses anos de mentalidade do reino, meu maior desafio foi lidar com pessoas religiosas. Por incrível que pareça, nós fomos mais atacados por pessoas que se dizem entendidas na palavra de Deus. Fomos mais combatidos por pessoas que se diziam ser homens de Deus, nascidos de novo. Porque, veja lá, o ministério de Jesus foi mais atacado por religiosos, judeus, saduceus, fariseus. Quando Jesus pregava algo sobre Abraão, no sentido de superioridade, os religiosos falavam: quem é você para falar de Abraão? E Jesus lhe replicou: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, um dos maiores desafios da MDR não é material. Amém. Não é material. É a comunicação, é lidar com pessoas com mentalidade religiosa. E veja lá, pessoas com mentalidade religiosas, elas são perigosas por quê? Porque elas não aceitam outras opiniões, elas não têm liberdade para pensar diferente. Tudo aquilo que lhe foi ensinado é a verdade. Todo mundo é falso. O que ele aprendeu é a verdade absoluta. Uma pessoa com mentalidade religiosa, ele pode fazer de tudo para te tirar do caminho, até mesmo meter alguém no coco e no relógio, como se diz no Brasil. Então, é muito perigoso. Agora, para a mentalidade do reino, eu sempre acreditei, Deus sempre me ensinou a gerar recursos em terras de crise. Glórias a Deus. Nós entendemos sobre a lei dos corvos. Isso é uma verdade que hoje poucos cristãos conhecem, a lei dos corvos. Não foi Elia que pediu aos corvos para lhe sustentar lá na caverna. Não. Foi Deus que ordenou os corvos. Se muitos filhos de Deus entendessem sobre a lei dos corvos, não haveria necessidade. Em nosso corpo habita um Deus que é dono do ouro e da prata. Que problema material a gente teria? Comprar um carro vai ser um problema? Pagar um aluguel vai ser um problema? Comprar uma casa vai ser um problema? Comprar comida vai ser um problema? Isso não é um desafio. O maior desafio da mentalidade do reino foi lidar com pessoas religiosas que aprenderam algo contrário à verdade, e quando eles ouvem a própria verdade, isso é um choque para eles. Glórias a Deus. Então aqui compreendemos, até surgiram mais outras perguntas. Aqui compreendemos que, na verdade, um dos maiores desafios não é material, né? Mas ele dá com pessoas que, né, são portadoras de uma mente religiosa. Muito bem, eu acho que algumas pessoas já estão a situar-se se na verdade são religiosos ou se são pessoas cristãs verdadeiramente. Então, profeta, como... O que é ter uma mentalidade do reino, né? Ou como podemos, na verdade, caracterizar uma pessoa que possui a mentalidade do reino? Será que existem alguns sinais, existem, né, algum proceder de alguém que possui a mentalidade do reino? Se olhar para um irmão, logo eu vou notar que essa pessoa, né, é portadora de uma mentalidade do reino. Como? Uau! Amém. Uma excelente pergunta. Amém. Veja lá. Na mentalidade do reino, para uma pessoa ser identificada como uma pessoa que porta a mentalidade do reino, primeira coisa, ela precisa nascer de novo. Segundo, ela precisa manifestar a identidade de Cristo na sua vida. Eu não sou coach ou sou um profeta, mas a Bíblia sempre fala sobre mentalidade. Quem começou com o assunto mentalidade foi a Bíblia Sagrada. Então, eu sei que muita gente, quando ouve a falar sobre mentalidade, já associa essa pessoa à teologia coach, mas eu não sou coach. Apocalipse capítulo 5, versículo 12, ele diz algo muito importante: digno é o Cordeiro de ser adorado, que é digno de receber honra, poder, glória, sabedoria, riqueza e ações de graças. Uma pessoa só possui a mentalidade do reino quando navega nessas 7 esferas de Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Ela tem que se manifestar no poder,
na sabedoria, na riqueza, no louvor, na ação de graça. Quarto ou três, a pessoa possui a mentalidade do reino quando manifesta a mente de Cristo. Veja lá, nós temos mais de 5 identidades falsas fluindo no nosso espírito. Apenas uma é a verdadeira. E a nossa identidade verdadeira está dentro da pessoa de Jesus. Através de Jesus, nós recuperamos a nossa verdadeira identidade que perdemos no Éden, através da queda de Adão. Você só vai ser filho do reino quando você entende o rei do reino, quando você entende a constituição do reino. Todo reino tem uma constituição. A nossa constituição é a Bíblia Sagrada. Se você navega nos preceitos das Escrituras, você tem a mentalidade do reino. E toda pessoa que possui a mentalidade do reino, ele reina, governa, administra, domina. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu acho que isso merece uma salva de palmas, né? Para os que estão aí nos acompanhando do outro lado. Então, deixa eu ver se eu compreendi. Em outras palavras, o profeta queria então nos dizer que, na verdade, ter a mentalidade do reino é possuir a mente de Cristo. Então, para aquelas pessoas que nos acompanham e desejam, então, ter essa mentalidade do reino, ganhar, né? Serem portadoras, então, dessa mentalidade do reino, o que elas devem fazer que é para, né, para terem então essa mentalidade? O que elas têm que fazer? Primeira coisa, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai para a renovação do vosso entendimento. Experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 23 diz: renovai o espírito da vossa mente. A nossa consciência, ela é renovada a partir do momento que substituímos a nossa natureza carnal com a natureza de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz que a nossa verdadeira cidadania, ela é dos céus. A partir do momento que você conhece a tua verdadeira identidade e a tua verdadeira cidadania, a identidade de Cristo é ativada e você começa a governar. Nós não governamos porque frequentamos uma igreja. Nós não governamos porque frequentamos uma denominação, por aí fora. Nós governamos porque possuímos a mente de Cristo. Amém. Glórias, glórias a Deus. Então aqui acabamos por compreender que ter uma mentalidade do reino é possuir a mente de Cristo, porque na verdade a gente sabe que tudo que a gente é através daquilo que a gente pensa, aquilo que está em nossa mente. Então, para termos a mentalidade do reino, a gente precisa ter Cristo em nós, né, para que a nossa mentalidade seja então Então, profeta, não é possível alguém ter, né, dizer-se ter Cristo na sua vida e não ter uma mentalidade. Não é possível. E só um detalhe. Um detalhe muito importante aqui. Você sabia que o primeiro lugar do teu corpo que o diabo vai atacar não é teus braços, nem teu coração, nem tua barriga, nem tuas mãos? É a tua mente. Por que Paulo trabalhou muito no assunto mentalidade? Jesus falou muito sobre pensamentos. Porque a mente do ser humano é um tribunal. Porque uma vez que o diabo tem acesso à tua consciência, ele domina, governa a tua vida. Como é que você vai decifrar que alguém possui a mentalidade do reino ou é um agente dos céus? Nós só nos tornamos agentes dos céus por causa da semente da eternidade infiltrada na nossa consciência. A porção da eternidade, ela não está no coração, ela não está nos olhos, ela está na mente humana. Por isso é que Jesus sempre orienta a gente a renovar nossos pensamentos. Uma vez que você quer atingir a consciência de Cristo, tudo começa na tua consciência. Porque o único tribunal no universo que tem a capacidade de julgar foro íntimo é o tribunal de Deus. O único tribunal que tem a capacidade para julgar pensamentos. Ou seja, uma vez que você cuida da tua consciência, você está cuidando de uma porção da eternidade. Se você vê, 90% dos cânceres são emocionais. Todo câncer começa no emocional. Uma pessoa que mal governa os hemisférios cerebrais que ela possui, daqui a 5 a 10 anos você pode pegar uma enfermidade, sem saber que aquilo se deu a origem a uma semente emocional que ela guardou no seu coração. Então, agentes da mentalidade do reino, tudo começa aqui. Elas governam a partir daqui, tudo começa aqui. Porque é aqui onde o diabo vai te atacar. É aqui onde o diabo vai querer governar. É aqui onde habita a semente da eternidade. Glórias a Deus.
Bom, tudo então parte da mente, né? Da mente humana, porque na verdade a nossa mente é que controla as nossas vidas. Por isso é que Romanos diz, então, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O profeta falou muito bem sobre renovação e eu queria, profeta, saber como é que podemos então renovar a nossa mente, né? Uma vez que essa mente precisa ser renovada, precisa ser alimentada. Então, como é que podemos alimentar a nossa mente, visto que estamos num mundo em que Satanás, né, cegou o entendimento de todos, a mente de muitos. Então, como é que a gente pode lidar com isso, que é para a nossa mente ser renovada, ser restaurada todos os dias, a fim da gente possuir a mentalidade do reino ou a mentalidade de Cristo? Ok. Dentro da psicologia, existe uma matéria que é chamada de estudo dos neurotransmissores. E entre os neurotransmissores, há um neurotransmissor responsável pelo prazer, que é a famosa dopamina, se não me engano. O neurotransmissor responsável pelo prazer. Tudo aquilo que te promove prazer revela quem você é. A mente humana só é renovada quando ela inclina o seu prazer naquilo que ela precisa. Se o nosso prazer estiver inclinado na lei do Senhor, como diz Salmos, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, a nossa mentalidade ela é renovada. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o diabo cegou a mente, o Deus desse século cegou a mente de muitos para não enxergarem a glória do Evangelho de Cristo. Essa cegueira não é cegueira dos olhos, porque nós temos 3 tipos de olho. O olho externo, e o olho interno e o olho espiritual. Antes que você enxergue uma imagem com os olhos físicos, há ondas de informação que saem, que partem do teu cérebro e transmitem para os teus olhos para você estar naquilo uma imagem visível. Então, quando você se alimenta da palavra de Deus, você transforma o teu modo de pensar. Você transforma completamente a tua vida. Você transforma todas as áreas da tua vida. Você sabia que no Shaolin acredita-se que através dos pensamentos você pode apagar uma lâmpada? Mas Jesus falou algo mais além. Mas Jesus falou que se tu creres, farão obras maiores. É mais do que apagar uma lâmpada. Amém. Então, nesse caso, né, a nossa mente ela é transformada quando a gente mergulha na palavra de Deus. Glórias a Deus. E, profeta, muita gente tem então mergulhado na palavra de Deus, só que elas não conseguem compreender aquilo que elas têm lido. Isso. Então, como é que a gente vai ter então essa compreensão? Porque eu agora posso abrir um Salmos, posso abrir um Gênesis e se calhar não compreender, né, o que está por trás, o que a Bíblia queria dizer com isto. Então, profeta, como é que podemos compreender então fielmente de onde é que sai essa inspiração, né, para que a gente possa compreender aquilo que a gente lê, né, nas Escrituras, para que a nossa mente seja então renovada? Uau, excelente pergunta. Efésios capítulo 1, versículo 17 diz: que o Deus do vosso Senhor Jesus, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos revista com espírito de sabedoria e com espírito de revelação. Revelação é o ato de receber uma informação. É o ato de você trazer algo à claridade. Sabedoria é a forma que você vai entregar a revelação. Todo o conhecimento que eu tenho sobre batalha espiritual, toda a revelação que eu tenho sobre a Bíblia Sagrada, toda a profundidade que eu tenho hoje sobre a Bíblia Sagrada, eu não aprendi em nenhuma escola. Sempre que eu chegava para a Bíblia Sagrada e eu não podia entender nada, eu dobrava meus joelhos e dizia: Senhor, abra a minha consciência espiritual. Como o Espírito Santo é a personalidade da Trindade que tem a missão de trabalhar na tua consciência, até porque João fala disso, que o Espírito que eu vos deixarei vos lembrará as palavras que eu vos tenho dito. O Espírito Santo é o agente específico que tem a missão de trabalhar na nossa mente. E eu dizia sempre na minha oração: Senhor, abre, antes que eu leia a tua palavra, abre a minha mente espiritual. Eu não tenho nada. Eu vou me desfazer de todo o conhecimento científico que eu possuo, de todo o entendimento que eu tenho. Eu quero ter o teu entendimento. E na meditação da Bíblia Sagrada, a Bíblia não pode ser lida, a Bíblia não é um jornal. O erro de muitos cristãos é ler Bíblia. A Bíblia não se lê, a Bíblia se medita. Na meditação envolve corpo, mente, alma e espírito. Na meditação, você tira aquilo que está escrito, leva para dentro de você que foi criado e começa a viver dentro de uma dimensão sobrenatural.
Você não precisa... Não estou descartando aqui os métodos da hermenêutica, tanto a visão literal, a alegoria, por aí fora, a linguagem simbólica, Não estou descartando isso. Mas de forma básica é isso. O evangelho é simples. Não precisamos inventar nada, é simples. Se você não tem possibilidade para fazer uma formação teológica, vai na simplicidade, dobra o joelho e diz: Senhor, eu quero entender a tua palavra. Amém. Abre a minha mente espiritual. Eu não sei nada. E pega as palavras difíceis, anota num papel, consulta em dicionários, né? E por aí fora. Glórias e glórias a Deus. Acabamos então por compreender que a Bíblia apenas ela não deve ser lida, mas meditada. Ela tem que atingir não apenas, né, o teu corpo, mas também a tua alma e o teu espírito. Pois bem, profeta, eu sei que o profeta conhece, então, né, quando o profeta falou sobre os desafios, o profeta disse muito bem que um dos grandes desafios da mentalidade do reino é, então, poder convencer ou transformar a mente, né, daquelas pessoas que possuem uma mentalidade religiosa. Então, profeta, eu sei que o profeta conhece, então, alguns assuntos que nós temos levado, né, deturpadamente ou entendido de uma forma deturpada, e acredito que o profeta quer trazer, né, aquilo que o reino pensa, e é sobre isso que a mentalidade do reino faz, quer trazer a mentalidade do reino, aquilo que o reino pensa com respeito a alguma coisa. E uma das coisas, né, sei que o profeta vai falar ainda mais, é sobre a questão então financeira, profeta. E o profeta disse muito bem que questões de finanças não é um desafio para a mentalidade do reino. Então, eu acredito que é um desafio para muitas pessoas que estão aí a nos assistir. Então, profeta, alguém que possui uma mentalidade do reino, será que ele tem então, de se convencer, né? Ou de se contentar com a situação precária que a gente está vivendo? Será que... Por isso é que hoje em dia, né, disse que há mais cristãos pobres, né, do que ricos, do que prósperos, do que abençoados. Então, profeta, se não é um desafio essa questão de finança, né? Como é que o profeta então pode trazer aqui uma resolução a isso de alguém que possui uma mentalidade do reino, mas que vive de forma precária, profeta? Uau! Essa é a pergunta que muitas pessoas me fazem. Amém. Sobre prosperidade, fluir, governar, reinar. Você sabia que a nossa prosperidade está ligada ao nosso propósito? Eu não sei se essa ideia de que o crente, quanto mais quebrado financeiramente, mais próximo de Deus você está, eu não sei se essa ideia foi disseminada por quem, mas isso aqui é uma ideia maligna. Isso é contrário ao Evangelho. Eu não estou dizendo que a prosperidade é o centro do Evangelho. Eu reprovo completamente a teologia da prosperidade. Por quê? A teologia da prosperidade, ela escraviza, ela te materializa, ela te domina. Te coloca você no centro de tudo. Ela vai numa alucinação motivacional e não na forma da disciplina. A partir do momento que você conhece a tua identidade em Cristo, você já é próspero. Existem 4 níveis de riqueza: sabedoria, conhecimento, família, mérito com Deus. Tudo isso é riqueza. A Bíblia diz que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Faz sentido nós associar Deus à miséria? Porque muita gente confunde pobreza com necessidades. É muito normal termos necessidade. É muito normal passar por necessidade. Agora, ser pobre, a palavra pobre ela é uma ofensa espiritual. Quando você chama alguém de pobre, você está falando que essa pessoa não tem condições para resolver os problemas mais básicos da sociedade. Quando você chama alguém de pobre, você está a dizer que essa pessoa não tem condições espiritual para suportar sua própria carga. Pobreza não é necessidade de coisa, pobreza é espírito. E muita gente diz, olha, Jesus falou bem-aventurados são os pobres. Não, quando Jesus fala de bem-aventurados são os pobres, está falando de pobre de temperamento. Aqueles que são humildes. Não pobre materialmente. Amém. E muita gente confunde humildade e simplicidade com pobreza. Jesus não foi pobre, Jesus foi simples. Porque 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, sendo rico. Primeira afirmação, sendo rico.
mas se fez pobre, se reduziu para que através da sua pobreza nos enriquecesse. Agora pensa comigo. Se a pobreza de Jesus nos enriquece, a riqueza dele nos faz o quê? E a Bíblia diz em Timóteo que nós, os filhos de Deus, somos conselheiros dos ricos. Como é que você vai ser conselheiro de alguém, de algo que você não possui? Como é que você vai aconselhar um empresário a gerir bem suas finanças se você não domina as finanças? Como é que nós possuímos o livro mais rico do mundo, com maior conteúdo sobre educação financeira, e nós vivemos na escassez? Ali vem o problema. A religiosidade, ela ensina que os céus é o nosso destino, mas a mentalidade do reino ensina que os céus também é o nosso recurso. Mais de termos o pão na terra, nós já temos um pão nos céus. Antes de você ter ouro na terra, você já tem ouro nos céus. Meu Deus, agora ficou um pouquinho estreito e surgiram então mais perguntas a respeito então desse ponto. Então, profeta, não é possível alguém, né, dizer-se ter a mentalidade do reino e, não, nesse caso, ser pobre, né? Não. Passar necessidade, sim. Agora, ser pobre é algo muito difícil. Só existe um homem na Bíblia que experimentou pobreza e miséria. Sabe quem é? Não. Jó foi o único homem que, dentro da vontade de Deus, experimentou essa fase de não ter feridas a saírem, os amigos lhe desprezarem, viver aquela humilhação. Foi o único que foi testado nessa atmosfera, dentro da vontade de Deus. Pobreza vai além da palavra. Quando você chama alguém de pobre, você está falando que essa pessoa nasceu numa genética miserável. E o miserável é alguém que tem, mas não faz. O miserável é mais perigoso que o pobre. Porque o miserável, ele tem, mas não usufrui daquilo que tem. Nós, os filhos de Deus, já temos o Deus dono de tudo, mas vivemos como se não tivéssemos nada. Nós, os filhos de Deus, já temos o domínio do mais difícil, que é coisas espirituais, e temos fartura de muitas coisas básicas. Por exemplo, no portão de Cafarnaum, quando Jesus lhe foi cobrado imposto, o que é que ele fez? Ele falou, ai meu Deus, vamos arrumar aqui uma contribuição para pagar o imposto lá em Cafarnaum. O que é que ele fez? Ele mandou Pedro ir no mar. Foi com rede ou com anzol? Foi com anzol. A lei do anzol, se muitos cristãos aprendessem a lei do anzol, ninguém passaria necessidade. Você sabia que Jesus, para mandar Pedro no mar e para tirar a moeda da boca de um peixe com anzol, pescar um peixe com anzol para tirar uma moeda da boca do peixe, ele usou um dom que tem em Coríntios capítulo 12, que é a palavra do conhecimento? Jesus usou um dom profético que está associado ao profético, que é a palavra do conhecimento. Nós possuímos algo superior ao dom material. Veja lá, a rede, quando um cristão trabalha com rede, ele nunca prospera. E muita gente que se diz ter a mentalidade do reino, diz que é nascido de novo, não prospera porque trabalha com rede. Rede pesca tudo, caranguejo, carapau, sardinha, salmão. Rede pesca tudo. Filhos de Deus foram chamados para pescar com anzol. Anzol é específico, é direcionado. É aqui que eu falo do propósito. O teu propósito tem poder, ou seja, o teu talento tem poder para financiar o teu propósito. Se você conhecer teu propósito e conhecer os teus talentos, você não vai te faltar nada. Por exemplo, você já viu um mecânico aí fazer formação de medicina? Ele vai prosperar fazendo formação de medicina? Não. Ele nasceu para ser mecânico. Ele se enxerga na mecânica. Muitos de nós não prosperamos porque fizemos algo que não está ligado à nossa genética espiritual. Não está ligado ao nosso chamado. Não está ligado à nossa frequência. Não está ligado ao nosso dom. Se você conhecer os teus dons e talentos, você prospera de forma lisa e tranquila. Meu Deus do céu, a conversa está muito, mas muito boa, né? Mas infelizmente estamos a caminhar por final, mas ainda ficou alguma coisa aí para nós e acreditamos que nós seremos então edificados. Então, profeta, sobre essa questão mesmo, ainda estamos aqui nessa questão, sobre a questão da prosperidade. Profeta, qual é então a diferença entre prosperidade e riqueza? Alguém que possui uma mentalidade do reino, ele deve ser próspero, né? Sim. Deve ser próspero. E então, qual é a diferença entre prosperidade, ser próspero e ser rico? O próspero é mais que o rico. Riqueza é você possuir bens. Eu tenho 4 carros na garagem, sou rico.
tenho uma mansão, sou rico. Riqueza é isso. É o cúmulo de bens. Mas prosperidade vai além. Para você se declarar como uma pessoa próspera, você tem que ter saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Prosperidade vai além. Prosperidade é você ter um pouco de comida em casa, mas você ter o sorriso aberto quando você sai para a rua. Prosperidade é você ter um salário mínimo, mas vive e experimenta a melhor saúde, a qualidade de vida extraordinária. Posso dar aqui o exemplo de uma pessoa próspera? Vai lá para o mato. No mato tem um monte de gente rica e próspera. Há um grande sábio judeu que dizia assim, que diz assim: existem ricos que são pobres, existem pobres que são ricos. Lá no interior, raramente você vai encontrar uma pessoa, uma criança, um adolescente depressivo. Já reparou? Esse assunto de depressão, ansiedade, crise de pânico, no mato você não vê isso. A pessoa do interior, ele aprendeu a conviver com as coisas mais mínimas e mais simples da vida. Os homens ricos e prósperos da humanidade, eles se apegam em coisas mais simples. A família. Prosperidade é ter você e tua família em paz, em união, a manifestação do amor. Tá a ver? Isso é prosperidade. E riqueza é você ter posse dos bens. Mas agora, a prosperidade vai além. É você ter posse, é você ter domínio, você usufruir de tudo aquilo em todas as áreas da tua vida. Amém, amém. Então ficou aqui, né, o esclarecimento sobre então a diferença entre a prosperidade e a riqueza. Ou seja, toda pessoa que possui uma mentalidade do reino pode não ser uma pessoa rica, mas é uma pessoa próspera. Profeta, e para a nossa realidade, né? Para a realidade então do nosso país, visto que estamos a enfrentar, né, um momento difícil, como então podemos lidar com isso nessa questão econômica, para a gente então possuir essa mentalidade do reino, para a gente então ter essa prosperidade em nós? Como é que a gente deve enfrentar esses desafios que nós encontramos diariamente, né, propriamente no nosso país, né, numa terra que se calhar não é uma terra fértil? Como é que a gente então pode fazer? O que que a gente pode fazer que é para termos essa prosperidade em nós? Existe um método que a gente ensina na mentalidade do reino que é chamado de visão de Jacó. Você sabia que o poço que Jacó cavou há 3.000 anos atrás, Jesus encontrou aquele poço em Samaria? Jacó cavou um poço numa área estratégica. O filho de Deus tem que ter estratégia. Só o facto de você ser filho de Deus já te dá um poder. Imaginamos que agora um homem, nas suas andanças em tempos longínquos, né, se envolve com uma mulher, sem ele saber, e a mulher diz: olha, você tem um filho comigo. Naquele dia que a gente se envolveu, eu fiquei grávida e esse filho está aqui. Pum. E esse homem é um presidente. Qual é a primeira coisa que aquele homem vai fazer? É fazer um teste de DNA para saber se o filho dele é dele ou não. Mas só o facto de o filho já ouvir que o meu pai é presidente, algo na vida dele já começa a mudar. Amém. A partir do momento que você já sabe que você é filho de Deus, João capítulo 1 se cumpre. Todos aqueles que receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus é um poder. Uma das maneiras de lidar com as dificuldades é ter a mente de Jacó e você ser reconhecido como filho de Deus. O filho não recebe mesada do pai porque trabalhou. Filho recebe mesada porque é filho. Existe uma bênção que a gente possui, não é porque a gente orou. Zacarias e Isabel tiveram João Batista porque oraram. Maria e José não tiveram Jesus porque oraram. Foi uma graça. A graça de Deus por si só já é riqueza. Uma das maneiras de lidar com essas dificuldades é você saber quem você é em Cristo. Você é filho de Deus, então vive como filho. O filho não implora uma coisa ao pai. É mentira. Só um filho rebelde implora. O filho tem direito. Nós, como filho de Deus, temos direito das bênçãos celestiais, espirituais e materiais nesse nível de vida. Agora, só para frisar aqui um assunto muito importante, vou falar aqui para os casados. Você sabia que toda a prosperidade do homem depende de um ventre? Todo homem só prospera por 2 ventres, ou pelo ventre da sua mãe, ou da sua esposa, ou de alguém que lhe cuidou. Por que as mulheres são chamadas como fonte da prosperidade? Deus, na criação, criou 3 tipos de ventre. Primeiro ventre, chamado de ventre espiritual, onde ele criou o ser humano.
Segundo ventre chamado de terra, onde ele tirou todos os viventes. Terceiro ventre estava na costela de Adão. Foi o único ventre que Deus encerrou. Depois dali, os únicos viventes a terem ventre foram as mulheres. O ventre representa o armazenamento de toda a prosperidade. O sêmen do homem representa a semente. O ventre representa a terra. Todo o sêmen que vai sobre o ventre da mulher, sobre o ventre da mulher, está sendo lançado num solo. É aquele solo que determina se vai crescer ou não. Todo homem que honra a sua esposa, cuida bem da sua esposa ou cuida bem da sua mãe, é um homem próspero. A obediência, honra e amor aos nossos pais, às nossas parceiras, isso já abre um portal no reino do Espírito para nos colocar num nível de prosperidade abismal. Eu só comecei a prosperar terrivelmente quando eu casei com uma mulher certa. Casar de forma certa já supera bilhões de problemas na tua vida. Casar de forma errada, você tá a atrasar 15 milhões de anos da tua vida. Por isso é que casar deve-se ter muita atenção. Aí, solteiros que estão nos acompanhando, tem que saber com quem casar, né? Tem vários aqui. Amém. Porque você estaria abrindo, então, uma porta e fechando outra porta. A conversa está muito boa, mas estamos prestes mesmo a terminar. Mas antes da gente terminar, profeta, para então as últimas considerações, eu queria que o profeta deixasse, então, aquilo que é uma palavra, né, para todos os irmãos que estão aí nos acompanhando de outro lado. Eu acredito que muita coisa falou-se aqui e de certeza que você ficou com alguma coisa. Então, antes da gente encerrar, antes da gente terminar, o profeta tem então uma palavra de bênção para você, uma palavra, né, para poder alimentar a tua alma, para poder alimentar a tua vida. Falou-se muito aqui sobre a questão da prosperidade, da riqueza, que uma pessoa que possui a mentalidade do reino deve ser uma pessoa próspera só pelo fato de ser filho de Deus, de ter esse poder de filho de Deus. Então, sei que estamos numa era em que enfrentamos muitos e muitos desafios. Se calhar você está aí, quer sair dessa, quer pular para um outro nível. Então, o profeta tem então esse momento que é para deixar uma palavra para você. A palavra que eu tenho a deixar para a gente encerrar essa fase é que nós criamos essa comunidade de mentalidade do reino para mudar a tua vida, para ajudar você a mudar a tua vida. Lembra de uma coisa, que você foi chamado como gestor das bênçãos de Deus na terra. A tua casa, a tua família, a tua geografia devem conhecer que tipo de Deus você serve. O mundo tá nem ali para conhecer qual é a cor da parede da tua denominação, qual é o nome do teu pastor, qual é o nome da tua igreja. O mundo está nem ali para isso. O mundo quer saber que tipo de Deus você serve, a que tipo de reino você pertence. Então, você que é filho de Deus, me acompanha, está me ouvindo nesse preciso momento, mais do que a salvação, você precisa entrar em ação e começar a manifestar o reino. A terra precisa conhecer quem verdadeiramente você é. Romanos capítulo 8, versículo 19 diz: grande é a expectação do mundo, ou seja, o mundo espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu e você fomos chamados para manifestar o reino nas 7 esferas do Apocalipse, seja na política, no desporto, seja nos negócios, na espiritualidade, em todas as áreas. Eu e você fomos chamados para manifestar o reino. Meu conselho aqui para terminar é: guarde a tua salvação. Priorize Jesus na tua vida. Nenhum bem na terra se compara ao sabor que iremos experimentar na eternidade. Jesus é maior que todo o bem que possuímos. Não há nada tão glorioso do que você experimentar o sabor da eternidade nesse nível de vida. Que Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, estaremos juntos para mais episódios daqui para frente. Amém, amém. Glórias a Deus. Pois bem, estamos então no fim, né, desta nossa primeira edição do podcast e ficou-me aqui uma coisa, né, muito boa que o profeta acabou por falar. A terra precisa conhecer quem você é. Mas a terra nunca vai conhecer quem você é
sem primeiro você descobrir, né, quem você é. Então, depois que você descobrir quem você é, aí a terra vai saber quem tu és. Muito bem, então essa foi então a primeira edição, uma edição introdutória, né? Falamos aqui, que foi abordado aqui é sobre o projeto, o Ministério Mentalidade do Reino, e acreditamos que você foi muito edificado aqui enquanto o profeta esteve aí respondendo às questões, e acreditamos que daqui para frente será só bênçãos atrás de bênçãos, maravilhas atrás de maravilhas. Ok, então para terminarmos já, antes da gente terminar esta edição, eu gostaria de informar a todos os irmãos que estão nos acompanhando que vai ser lançado, né, daqui a pouco, então, este podcast a partir do YouTube. Você vai poder assistir, a partir do Instagram você também vai poder assistir. Se você não segue o nosso profeta, porque é de lá onde vai ser publicada este podcast, vá lá para o Instagram e segue profeta, então, Josafat Musaba no Instagram e no YouTube, e você vai poder então assistir mais episódios, né, mais edições deste MDR podcast. A todos os irmãos que nos acompanharam, que Deus rica e poderosamente possa nos abençoar, e que a partir de hoje a gente possa então possuir a mentalidade do reino, que é a mente de Cristo. Antes então da gente fechar, eu gostaria que o profeta fizesse uma pequena oração, né, que é para a gente fechar este podcast no dia de hoje. Querido Deus, querido Pai, Deus Todo-Poderoso, eu me dirijo na Tua presença, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também. Abençoe, Pai, essa pessoa que acompanhou essa edição, que tenha uma consciência renovada e que tudo lhe vá bem em nome de Jesus. Eu repreendo toda invasão demoníaca no teu sistema cognitivo, que lhe impede de entender a palavra de Deus. Que a partir de agora é que o Senhor lhe visite com sinais, prodígios e maravilha. A minha oração é que o Senhor lhe abençoe em todas as dimensões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.